Alexandre, se você Ah, quiser dar um pontapé aí para a gente vamos fazer lá? uma introdução, né? Para a Vamos galera começar já. então, gente. É um prazer ter todo mundo aqui de volta. Hoje a gente teve um problema, ontem a gente teve um probleminha técnico, né, na hora da transmissão para o YouTube. E a gente vai falar aqui hoje, né, da odontologia do sono, do dia a dia do dentista do sono, do dia a dia no consultório, como isso pode ajudar a vida das pessoas, né? Porque tem muita gente aqui também, estou vendo muito paciente, muito amigo aqui que também não é dentista, muito dentista muito experiente em sono aqui com a gente, muito dentista que sei que vai iniciar, né, nos cursos aí com a gente. Então, é um prazer aqui estar, primeiro, pelo convite da Dabi Atlante, né, para a gente fazer esse webinar. Agradecer muito a Dabi, ao professor Walter, né, por ter aceitado o meu convite, né, e começar falando aqui do professor Walter, que é formado lá na Unesp, em 86, doutor do sono pela USP Bauru, e diplomado pela American Academy of Dental Sleep Medicine, em Chicago. É isso mesmo, professor Walter? Boa noite. Começando Bom, oficialmente aqui o nosso webinar. boa noite. A altura do áudio tá boa para todos aí, pessoal? Porque o teu áudio estava um pouquinho baixo, viu, Alexandre? Tá abaixo? Eu não sei se o microfone está longe. Ah lá, o Jack falou que está perfeito o Perfeito. som agora. É que eu Opa, falo um pouco alto mesmo. eu também. Mas, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer também, né, ao convite, a presença de todos os colegas que voltaram, né, após o episódio de ontem, que nós tivemos um problema bem complicado, que não teve como resolver, e hoje a gente está de volta para falar desse assunto fascinante que é o sono, né? E o sono, ele hoje entrou mesmo de vez na vida de profissional, de qualquer profissional da saúde, em especial o dentista, que nós dentistas atuamos em diversos pontos ou em diversas áreas dentro da terapia dos distúrbios respiratórios, obstrutivos principalmente. Não obstrutivo seria o ronco, o obstrutivo seria a apneia, né? E a hipopneia. Então, o dentista hoje, ele tem que ter uma visão mais ampliada, ele tem que ter um conhecimento mais completo, ele tem que saber se relacionar com outros profissionais de outras áreas para poder avaliar esse paciente de uma maneira bastante integrada, bastante ampla e aí sim conseguir resultados cada vez melhores. Hoje não se pode pensar em fazer uma consulta ou uma avaliação, seja ela ortodôntica, protética, de disfunção, ou seja, envolvendo várias áreas da odontologia, odontopediatria principalmente, em que você não investigue o sono desse paciente. A dor e disfunção temporomandibular tem a grande maioria dos pacientes que tem essas queixas não dormem bem. Quando o paciente vai fazer uma ortodontia, se você analisar, ele hoje tem 16 anos, 15 anos, 12 anos, enfim, e ele vai crescer. Será que essa intervenção que está sendo feita no momento vai promover um espaço adequado para a língua, para as estruturas moles da orofaringe, pensando não só em dentes, em correção, em posição, mas sim futuramente que esse paciente tem que respirar para viver. Então, hoje, a gente tem essa visão bastante... Odontopediatria nem se fale, porque está desde o início, né, sendo analisado pelo dentista e sendo encaminhado para tratamentos, quando necessários, de expansão rápida, que é um tratamento fantástico. Como diz um neurologista da minha equipe, é a vacina para o paciente apneico, é uma expansão rápida, executada no momento certo, na fase certa, quando a criança ainda tem tenra idade. Então, realmente, a gente vai bater um papo bem gostoso aqui, Alexandre.
O sono é muito fascinante, né? Desde que me formei, quando eu já me apaixonei pela ortodontia, né? Eu sou ortodontista, também sou professor de curso de especialização em ortodontia. Então, aqui os nossos alunos, até do Chile, da Colômbia, estão todos aqui com a gente também. E já a minha primeira pergunta, então, Valtinho, para você, é sobre... Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Que o ortodontista, ele trata a face do paciente, né? A gente faz muita análise, a gente tem muito aquele quem é ortodontista e está presente aqui sabe, né? Hoje em dia a gente usa muito análise facial subjetiva até. A tipologia facial influencia no padrão respiratório, por esse paciente poder vir a ter algum problema de sono, de apneia, alguma coisa do tipo ou não? Isso com certeza é um dos motivos do paciente desenvolver eventos obstrutivos, seria o padrão facial. O paciente que tem um padrão facial tipo classe 2, ele tem uma probabilidade enorme, mesmo não tendo outros dados associados, como, por exemplo, a obesidade ou o sobrepeso, que esses dois itens pesam muito na gênese dos distúrbios respiratórios do sono. A propensão é que essas pessoas que têm um ganho de peso tenham uma propensão maior. E se ele for classe 2, né, ele tem uma formação anatômica que favorece uma posição da língua mais posteriorizada. E isso ajuda muito durante o sono, que ocorre o relaxamento das vias aéreas e das estruturas moles da faringe, ajuda muito na obstrução, seja ela parcial, seja ela total. Por isso que, desde a amamentação, né, desde que o nascimento da criança, a amamentação ela é extremamente importante para o desenvolvimento orofacial da musculatura orbicular da criança, né, do bebê, e isso vai ajudar muito no desenvolvimento facial e também estimulá-lo a respirar pelo nariz. A respiração nasal ela é essencial para o crescimento adequado dos ossos da face, juntamente com esse ato de sugar desde o início. E depois o odontopediatra acompanhando o desenvolver dessa criança, quando já observa que tem um padrão facial ou que tem uma maxila muito atrófica, mostrando que isso vai, em pouco tempo, poder gerar algum problema mais sério, a intervenção já se deve fazer nesse momento. Então, é muito importante esse acompanhamento, mas é mais importante ainda o dentista conhecer que ele tem esse papel fundamental. Porque se você estiver enxergando o teu paciente simplesmente para ele abrir a boca e vendo o número de restaurações ou de cáries que ele tem, ou se a gengiva está inflamada, ou se ele vai fazer uma coroa, ou uma endo, ou um implante, você não vai estar prevendo ou prevenindo problemas maiores, né, que esse paciente possa desenvolver. Então, realmente, o padrão facial e essa análise desde a criança bem pequena ainda é muito importante, esse acompanhamento é muito importante. Exato, e foi exatamente por aí que eu tive contato com a odontologia do sono. Né? Como ortodontista, eu faço muito preparo ortodôntico cirúrgico, né? E através desses avanços bimaxilares, quando eu recebi esse paciente de volta, recém-operado, né? Para quem não sabe, a cirurgia ortognática é aquela que faz os cortes, os avanços ou as reduções, né? Na face do paciente. E assim que eu recebi esse paciente de volta, logo no pós-operatório imediato, a primeira coisa que eles diziam é: doutor, estou respirando. Né? A gente achava, né, se esperar ali uma reclamação, qualquer coisa do tipo, e não, respirei e dormi a noite toda. E aí ali eu tive contato com as polissonografias e comecei a achar interessante, e realmente, né, comecei a estudar o sono e ver que há muitos anos se fala disso, né? Os primeiros estudos aparecem antes de Cristo, né? Não era ainda antes de Cristo, a gente tem relato, né, do primeiro caso de apneia, que foi 300 antes de Cristo, de Dionísios, né?
Também Hipócrates, que já citava também sobre o sono, bem antes disso ainda. Então, realmente é muito interessante. Você começou como, Valtinho? Como é que você teve contato com o sono? Como é que foi seu início e desde quando você trabalha com a odontologia do sono? Então, o meu início, ele se deu um pouco por acaso. À época, eu fazia mestrado na área de implante, isso em 98, e um dos trabalhos onde eu estive, um trabalho que eu tive que apresentar, um seminário, relatava os distúrbios do sono ou desordens do sono com hábitos parafuncionais. E aí eu comecei a ficar meio que curioso e procurar um pouquinho mais dessa inter-relação. E aí comecei a me atentar que o sono, ele tinha, antigamente se chamava bruxismo noturno, inclusive nessa época, e não bruxismo do sono e da vigília, como é atualmente descrito, né? Então eu comecei a observar que tinha algo muito importante acontecendo durante o sono. Não era só aquele estado de deitar e acordar no outro dia. A gente já sabia das fases e tudo mais, mas com essa interação das atividades parafuncionais musculares, dentre outros problemas, foi quando eu comecei a ter curiosidade e me aprofundar. Nessa época, chega dos Estados Unidos um médico muito amigo que veio com essa bagagem cheia de novidades falando sobre distúrbios do sono. Quando ele chega, ele me ligou, nós começamos a conversar e ele me disse assim, ele falou, ô Valtinho, nós precisamos marcar um chopp. Eu falei, bom, beleza, já começou bem, marcamos um chopp. E ele falou, eu preciso te passar tanta novidade que eu fiquei fazendo o estudo do sono, os distúrbios do sono, fiquei estagiando, fazendo um pós-doutorado lá em Houston, e o dentista é um dos profissionais que mais trabalham dentro da clínica onde eu fiquei fazendo esse estágio. Porque ele explicou a respeito das paradas respiratórias, que são os distúrbios respiratórios, que são os distúrbios que o dentista atende, né? E disse que, dentro da equipe multidisciplinar, o dentista fazia grande parte dos atendimentos dos pacientes apneicos e roncadores, porque somente uma pequena parte dos pacientes aceitava ou conseguia utilizar a terapia com o CPAP, que é uma terapia muito boa, utilizando uma pressão positiva por meio de uma máscara nasal ou buco-nasal, e isso faz com que a via aérea fique aberta e o paciente consiga respirar. Então eu comecei aí eu fiquei mais entusiasmado ainda, e foi aí que nós começamos a mandar paciente para outro e estudar. Fizemos um grupo de estudo que mantivemos por muitos anos até ele se mudar. Hoje ele é médico nos Estados Unidos, na Universidade do Novo México, e a gente mantém contato por WhatsApp e tudo. Então foi por aí, e aí depois eu nunca mais deixei a área, e faz 21 anos esse ano, que eu trabalho diretamente, exclusivamente com a área do sono. E você vê, né? A gente entrou por caminhos diferentes e hoje o que nos ligou foi justamente a odontologia do sono, né? E então, começando mesmo, né, a entrar no assunto, qual a importância do sono, Valtinho? O organismo, para a nossa saúde e como bem-estar geral, qual é a importância do sono? O sono ele tem um papel fundamental praticamente na regulação de todos os nossos sistemas, né? De todo o sistema cardiovascular, do sistema neurológico. Então, uma noite mal dormida, ela já é suficiente para fazer uma série de alterações, isso os trabalhos mostram, uma série de alterações por conta da produção inadequada dos mediadores químicos, que acontece durante a noite, numa determinada fase do sono, produção inadequada dos hormônios, uma produção exagerada de cortisol, que é um dos hormônios que nos deixam estressados, que são liberados nessa fase do estresse, da preocupação, assim como as descargas adrenérgicas, né? E a ativação do sistema simpático. Então, tudo isso altera, numa noite de sono, a pessoa no outro dia
tem todas essas repercussões. Então, o sono ele é responsável pela nosso descanso físico e mental, né? Isso é básico, mas por todo esse equilíbrio metabólico, inclusive, endócrino, de queima calórica, de síntese do açúcar. Então, os pacientes que dormem mal, eles têm mais propensão a se tornarem pacientes diabéticos, a se tornarem pacientes com sobrepeso ou obesidade. Então, essa inter-relação, ela começa, esse desequilíbrio começa a somar pontos, e esse paciente também normalmente relata dificuldades na mentalização, ou na memória, ou no aprendizado. Então, o sistema cardiovascular, então, é o mais afetado. Hipertensão arterial, hipertensão refratária, fibrilação, arritmia, todos esses desequilíbrios, né, acontecem com muita frequência quando não se dorme bem. E o que é não dormir bem? Não dormir bem, eu posso ter hábitos inadequados, que a gente vai até falar um pouco mais para frente, ou seja, eu vou dormir 3 horas da manhã numa noite, acordo às 7, na outra noite eu deito às 10, vou até às 8 da manhã, ou seja, eu não tenho uma regularidade no meu ciclo vigília-sono, que são horários de dormir e acordar. E a gente tem que ter critério, e cada um tem o seu horário de preferência. É o horário que você tem o sono, que você começa a desligar, a baixar a tua energia para poder se preparar para dormir. O sono é um processo, ele não é uma coisa que você vai lá, vou dormir, fecha o olho e dorme. Ele tem todo um processo envolvido em que a gente tem que ficar longe de luzes que nos estimulam, de alimentos que nos estimulam, de alimentação muito pesada. Então, todo esse mecanismo vai fazer com que tenhamos noites boas, bem dormidas ou não. Então, se eu tenho noites que eu me privei do sono, eu dormi menos que deveria, ou eu tive essa irregularidade, o meu organismo vai reclamar também. Agora, tem pacientes, que é o motivo principal até da nossa abordagem de hoje, que nos procura dizendo que dormem bastante, mas acordam cansados. A esposa ou o marido dizem que estão roncando e que às vezes já até perceberam paradas respiratórias que são aflitivas para quem está ao lado. São paradas que a pessoa engasga e parece que não vai voltar. Então, esses pacientes, assim como os insones, os narcolépticos, os que têm movimentação dos membros, síndrome das pernas inquietas, que são outros distúrbios de ordem não respiratória, esses pacientes também são privados de sono. Por quê? O apneico, ele dorme normalmente um tempo longo, só que ele acorda várias vezes durante a noite. Então, essa interrupção, essa fragmentação, faz com que ele, no dia seguinte, tenha toda aquela queixa de memória, mau humor, não produz um trabalho, não consegue ter uma boa produtividade, aumenta muito a possibilidade de acidentes automobilísticos e no próprio trabalho, né? Os problemas cardiovasculares, metabólicos, tudo isso fica desarranjado. Então, na realidade, dormir bem é ter regularidade, ter tempo adequado de sono, para que o nosso organismo consiga equacionar todas essas funções. Já surgiu uma pergunta aqui, eu estou vendo, do Léo Ganzaroli, que é o vice-presidente, né, da Turma do Bem. É uma honra estar aqui com a gente. Ele está perguntando aqui pelo chat como a odontologia do sono pode ajudar na dificuldade em dormir, de dormir. Sim, a dificuldade em dormir, ela tem que ser analisada de uma forma bastante bem assim particular. Por quê? A dificuldade em dormir, ela pode ser um sinal de insônia. Essa insônia ela pode ser uma insônia primária ou uma insônia secundária. Essa insônia primária é uma insônia que já vem de muito tempo, que a pessoa tem dificuldade várias noites na semana, ele demora para pegar no sono, ou ele pega no sono, mas acorda no meio da noite e aí acaba ficando com dificuldade de voltar a dormir.
Ou pode ser uma insônia secundária, preocupação, mudança de emprego, perda de emprego, separação, uma série de coisas que naquele momento está gerando uma dificuldade dele ter esse ciclo vigília-sono regularizado, como nós falamos. O dentista do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela muitas vezes acomete, o paciente tem a apneia e tem a insônia. Mas, às vezes, a insônia nos pacientes apneicos, quando não primária, ela pode ser causada por um medo até de dormir. Por quê? A pessoa vai dormir, ela se sufoca e quando ela acorda assustada, com aquela falta de ar, aquilo gera um aviso no sistema nervoso central que faz com que, lógico, há uma descarga adrenérgica, a pessoa fica pilhada naquele momento, mas aquilo também pode às vezes, gerar alguma coisa que dificulte ela voltar a dormir. Tem apneico que tem N paradas respiratórias, vira de lado e dorme, e nem sabe que tem essas paradas, só sabe porque você mostra a polissonografia. Mas tem outros que podem ter uma insônia associada, essa insônia causada, vamos dizer assim, pela apneia, por esse medo de voltar a dormir. Agora, se for uma insônia relatada de muitos anos, de muito tempo, sempre foi assim e tudo mais, esse paciente deve ser referido, deve ser encaminhado para um médico do sono ou um neurologista que trate dos distúrbios, né, como a insônia, para que você consiga, para que esse paciente consiga ter uma qualidade de sono, ter um start, um início de sono bom, ter um tempo de sono adequado e aí acordar no outro dia descansado. Porque se ele dorme, mas ele acorda no meio da noite e também tem dificuldade em voltar, também tem que ser tratado. Às vezes tem que ser usado alguma medicação, algum indutor de sono, mas o que está mais dando resultado hoje é a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia cognitivo-comportamental, ela é aplicada até por psicólogos do sono, mesmo o neurologista encaminha e tudo, o médico do sono conhece muito bem essa terapia e tem resultados fantásticos, melhores até do que você ficar induzindo ao sono com drogas ou com benzodiazepínicos que nem têm essa função, mas acabam sendo usados de forma inadequada. Ou seja, tudo parte de uma boa anamnese, né? Esse paciente, e como a gente diz, né? Você, né, o colega dentista que está aqui com a gente, se você tem paciente no seu consultório, você tem paciente para odontologia do sono, certo? A prevalência é altíssima na população, né, Walter? Exatamente. Se você fizer uma triagem nos seus próprios pacientes, às vezes a pessoa, ela está procurando entrar na área, ela me pergunta, fala, mas como que esse paciente, da onde ele vem, né? Ele está em que consultório médico, daí ele vai para o otorrino, daí que ele vai vir para mim. Aí a gente explica aqui, baseado num trabalho, depois a gente vai até mostrar rapidinho alguns diapositivos, alguns slides, que vai trazer algumas referências em relação a isso. Opa! Certo, vamos sair daqui. Entrou uma moça na tela aí. Isso. Aí, voltou. Voltamos. E então, se você fizer uma análise dentro da sua clínica, do seu consultório, você vai ter um mundo de pacientes para atender. Esses pacientes não sabem que tem o problema, na grande maioria das vezes, e a gente está deixando de triar, está deixando de dar uma qualidade de vida melhor até para esse paciente. Por quê? Porque ele desconhece e o profissional de saúde desconhece também. Só para falar em termos de números, né? Cerca de 32,8%, que foi um número que foi observado por um trabalho feito em São Paulo em 2010, com o professor Tufik, lá na Unifesp, que é um grande estudioso, e a Unifesp é um mega celeiro de pesquisadores reconhecidos mundialmente. A medicina do sono e a odontologia do sono do Brasil tem reconhecimento mundial. O curso que eu fiz lá que eu me diplomei agora ano passado,
em Chicago, as referências de artigos de pesquisadores brasileiros, assim, todas as aulas. Excelente, né? Então, a gente Muito tem bom. realmente esse monte de gente para atender, só que como que a gente tem que fazer? Nós temos que perguntar. Agora, perguntar para o apneico, você dorme bem? O apneico, que não sabe, ele vai falar, durmo. O que é dormir bem para ele? É deitar e dormir facilmente. É o cara que dorme na frente da TV, é o cara que dorme na sala de espera. Então, a Dorme na gente cadeira do dentista. na cadeira do dentista. Né? A gente tem que treinar a nossa equipe de uma maneira bastante uniforme para que desde a sua auxiliar, a sua secretária, a moça que serve o café, a faxineira, o motorista, todos têm que entender um pouquinho desses sintomas ou sinais que o paciente possa estar apresentando para eventualmente submetê-lo a uma análise mais apropriada, a aplicação de questionários, a verificação por uma oximetria e, se constatar alguma coisa, encaminhamento a um médico parceiro para que ele solicite, nós mesmos podemos solicitar a polissonografia, mas pedimos para que o médico também faça uma análise, principalmente das vias aéreas. Então, o otorrino é um dos parceiros, assim, diretamente ligados à odontologia do sono, porque o paciente respirando bem, né, sendo um bom respirador, tudo, já vai ajudar bastante também na adaptação do aparelho intraoral para que ele tenha bons resultados. Então, nós temos muita gente para atender que está dentro do nosso próprio consultório. E Valtinho, acho que uma das perguntas que mais a gente ouve, né, dos pacientes, acho que você mais deve ouvir aí também, é o que é dormir bem, né, como você já falou, e quantas horas de sono são necessárias? Isso influencia ou não? Daí a gente pode também depois falar um pouquinho das fases, né, se for da fragmentação do sono, falar das fases do sono também. Então, quantas horas, isso acho que é a pergunta que eu mais ouço no consultório, quantas horas de sono são necessárias para dizer, eu tenho um sono bom? Uhum. Então, o número de horas de sono, ou seja, a quantidade, ela depende muito, tem praticamente 3 padrões de pessoas, né? De pessoas que dormem pouco, a gente chama de curto dormidores, que com 6 horas de sono eles estão bem. Tem os médio dormidores, que é a grande maioria da população, entre 7 e 8 horas de sono, acordam bem. E os longo dormidores, 9 a 10 horas de sono. Então, esse perfil diferente de cada um também vai ditar, por exemplo, se eu pego um longo dormidor, que precisa de 9 a 10 horas, ele precisa, o organismo dele precisa. Não é porque ele está privado do sono que ele precisa dormir 9 horas naquela noite para poder recuperar. E, aliás, não se recupera sono perdido. Já fica essa resposta. Já O fica. paciente acha, às vezes, que no final de semana... Já matou minha pergunta. Ele acha que ele pode depois recuperar. Então, se eu pego um longo dormidor que tem uma necessidade maior de sono, mas ele só tem 6 horas de sono para dormir, porque ele tem as atividades dele, que no fim ele só tem 6 horas, é uma pessoa que quando levanta pela manhã, ele vai estar com déficit de sono, ele vai estar sonolento, ele vai ter todas as repercussões de um paciente que dormiu mal, mas na realidade ele dormiu pouco. Agora, se ele ainda tiver um distúrbio do sono, uma apneia, por exemplo, aí o pouco que ele dormiu já dormiu com qualidade ruim e quantidade inadequada. Então, a quantidade depende desses 3 fatores. Normalmente, a gente se enquadra, a grande maioria, no mediano, né, nos médios dormidores, que fica por volta de 7 a 8 horas. 8 horas. Tem um outro fator, aproveitando o embalo da questão, Alexandre, que é referente ao cronotipo. O cronotipo tem vários, mas os mais conhecidos são os matutinos, aqueles que levantam de manhã e produzem, mas vão dormir mais cedo, e os vespertinos, que são aqueles que gostariam de acordar mais tarde e funcionam bem até mais tarde, né? Como funcionam bem até de noitão, vão até começo da madrugada. Então, esses pacientes também, por exemplo, o vespertino, quando ele tem que acordar muito cedo, né? Ele teria que, o organismo dele quer que ele acorde às 10, mas ele tem que acordar às 7 para estar no trabalho às 8. Então, ou para estar na faculdade às 8. Então, é uma pessoa que vai ter uma dificuldade muito grande nas primeiras horas por conta dessa diferença entre
o horário que ele gostaria de acordar, que o organismo dele gostaria, e o horário que ele tem que acordar. Isso já começa a aparecer quando na pessoa? Já na infância, já na primeira infância, a gente percebe isso ou não? Esse cronotipo a gente nasce com ele, né? A gente nasce com ele e acaba levando para o resto, para a vida toda. Então, é muito importante, lógico, existem, por exemplo, você pega adolescente ou crianças mesmo, se você não tiver ensiná-los a dormir com horários regulares e tudo mais, não adianta colocar a criança na cama se ela está sem sono, mas você tem que fazer todo aquele processo que eu disse antes, que é já reduzindo as atividades, fazendo uma atividade mais calma, mais tranquila, para que ela comece a entrar no clima do sono também. Aí o horário dela dormir efetivamente vai depender também da produção da melatonina, que é o nosso sinalizador de que está na hora de dormir, e cada um produz a melatonina num determinado horário. Então, só que se a melatonina estiver sendo produzida e essa criança abre um tablet ou abre um celular, ela reduz, ela bloqueia a produção da melatonina. E aí você vai ter uma criança que vai ficar agitada na hora de dormir. E os adolescentes, naturalmente, pela fase dos adolescentes, eles têm uma vontade, ou a maior parte dos adolescentes, são raros os que não têm esse tipo de característica, eles gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. O adolescente, ele teria que dormir pelo menos 9 horas, porque também, no decorrer da nossa vida, nós temos tempos de sono diferentes. Aquele tempo que eu falei para vocês, 6 horas, de 7 a 8, 9 a 10, é na média para adulto jovem e adulto até um pouco antes da fase idosa, vamos dizer assim. Mas se você pega um bebê, uma criança de 5 anos, todas essas têm tempos de sono diferentes. E o adolescente na faixa de 15 a 17, de 12 a 17 anos, mais ou menos, ele precisaria dormir mais tempo. Só que ele vai dormir mais tarde e as escolas no Brasil, como a grande parte do mundo, tem horários, a maior parte estuda de manhã, tem horários muito inadequados. Por quê? É um horário que ele tem que levantar cedo demais, sendo que ele foi dormir tarde. Por quê? Porque também ficou ligado em atividade eletrônica e tudo mais, mas que o próprio organismo dele já sinaliza para ele dormir mais tarde. Aí ele tem que acordar mais cedo. É aquela pessoa que dorme nas primeiras aulas, tem uma dificuldade muito grande em conseguir assimilar alguma coisa. Existem escolas em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, na Inglaterra, alguns países da Europa, que já tem um horário de início das aulas mais tarde, para que exatamente diminua esse risco ou esse dano, né, que praticamente aquelas primeiras aulas a pessoa não tem muita utilidade. Certo. E justamente também aí está ligado a regulação hormonal, né, de cada fase. Em cada fase da vida você precisa de um tipo de hormônio que vai ser secretado em determinada fase do Exatamente. sono, né? Por isso, E sobre as fases do sono, Valtinho, a gente pode falar, para dar um parâmetro geral para todo mundo aqui, né? O que são as fases do sono, por que a importância, né, do sono não fragmentado, né? Qual que é a importância disso? O sono, ele depois que, em 1930, 29, 30, mais ou menos, quando o Berger desenvolveu o eletroencefalo, eles achavam que o sono era uma noite que a pessoa deitava, um processo que a pessoa deitava, acordava no outro dia. Quando ele colocou os eletrodos e observou que a atividade elétrica era diferente em determinados momentos da noite, foi aí que se estagiou o sono. Foi aí que se conseguiu observar que o sono era diferente no decorrer de uma noite. Então, foi inicialmente feito uma divisão. Existe, para a gente falar bem por cima, né, até para todo mundo conseguir entender, leigo e não leigo, existe uma fase bem inicial, que a gente está acordado ainda, que a gente fecha os olhos e começa a entrar no sono, que a gente chama de fase N de navio 1. N1. Essa fase N1, ela dura, em pessoas que não têm nenhum distúrbio, nenhum problema de sono, ela dura de 4 a 5% do tempo total
de uma noite dormida. Aí depois a gente entra na fase N2. É uma fase um pouquinho mais profunda, não profunda, mas um pouquinho mais intensa, que é a N1. A N1, qualquer estímulo acorda, você bate na porta, alguma coisa, a pessoa já desperta. A N2, ela já tem um tempo maior, quase 50% de toda a noite do sono é feita, tem a característica da N2. Isso tem características elétricas diferentes, que são características vistas quando você vai dar um laudo de uma polissonografia. Então, a N2 a gente chama também de fase de preenchimento, porque a pessoa inicia o sono, vai de N1 para N2, aí ele vai para N3, que é uma fase profunda de sono, onde são produzidos os hormônios, os mediadores químicos, onde nós temos um descanso mental bastante intenso, né? Essa fase dura por volta de 20% a 25%, mais ou menos. E depois nós temos a fase REM, que é uma fase paradoxal, uma fase um pouco atípica, em que acontecem os sonhos, né? Acontecem os sonhos em várias fases, mas é na fase REM que, quando a gente está sonhando e você desperta por algum motivo, você acorda no meio do sonho, você lembra do sonho no outro dia com detalhes. A fase REM é importante para a sedimentação do que nós aprendemos durante o dia e para a limpeza das coisas que nós não temos necessidade de guardar, né? É uma fase em que o paciente tem um aumento da frequência cardíaca e também da pressão, ele fica ofegante, tem respirações mais intensas e temos uma atonia muscular, um relaxamento de toda a musculatura. Porque tem pacientes que têm uma falha nesse desligar da musculatura, que se eu estou sonhando, que eu estou brigando com alguém, e se eu não tenho essa minha musculatura desligada, eu acabo fazendo a ação. Então, essas pessoas têm um distúrbio que se chama distúrbio comportamental da fase REM, em que eles não desligam a parte muscular. Estão sonhando e estão participando do sonho. Então, a fase REM é muito importante, mas a atividade, para relaxamento muscular, mas a atividade mental é extremamente intensa durante a fase REM. Então, essas fases, elas têm percentual, também por volta de 20% a 25% dentro do normal, né? A fase REM num paciente normal. Então, essas fases, elas têm funções adequadas, funções importantes e devem ter essa arquitetura, que a gente chama que são essas divisões que eu falei em percentuais, elas devem guardar uma proporção adequada, como essas que foram ditas, para que você acorde no outro dia com as funções metabólicas adequadas, porque houve a produção adequada de mediadores químicos, de hormônios, a sua cabeça está boa, você gravou as coisas que precisava gravar, eliminou as que não precisavam, acordou com bastante energia, está descansado. Então, tudo isso é importante durante uma fase normal, uma arquitetura normal do sono. E relacionado aqui a esse tema, exatamente sobre o que você está falando, Walter, a gente tem uma pergunta da Orly, que é lá do Chile. Para que seja um sono reparador, devem ser as horas de sono, né, contínuas, ou se tem problema de dormir 3 horas e despertar e continuar outras 3 horas? Então, esse tipo de sono, que é um sono cíclico, olha, se você for pensar, por exemplo, o navegador Amir Klink, eu não sei se os colegas chilenos conhecem, mas é um navegador solitário que fez um percurso com o seu veleiro na Antártida e ele estava sozinho. Se ele ficar e dormir de 7 a 8 horas, que é o padrão normal, o veleiro dele congelava, né, em volta, e ele não conseguiria sair. Então ele treinou para fazer um sono. Ele a cada 2 ou 3 horas ele dormia um tempo, acordava, ficava outra parte para poder fazer esse trabalho de movimentação e tudo mais. Mas assim, não é tão fisiológico, o fisiológico é você ter uma noite entre 7 a 8 horas, como nós falamos, a não ser nas exceções do curto dormidores e dos longos dormidores, porque, agora, tem pessoas que se adaptam
com esse tipo de sono, vamos falar então dos trabalhadores de turno. Os trabalhadores de turno, eles são aqueles trabalhadores que, por exemplo, policiais que dão plantão, né? Médicos, bombeiros, aviadores. Então, são pessoas que trabalham em horários diferentes, né? Não é uma rotina, ele não dorme durante a noite e trabalha durante o dia. Ele, às vezes, trabalha durante a noite, tem que dormir durante o dia, aí depois de um tempo inverte. Então, isso é muito trágico, é muito ruim para o nosso organismo todo, seja tanto para a memória como para a propensão a problemas neurocognitivos muito maiores, propensão à obesidade, propensão a acidentes. Então, respondendo a colega, lá o colega, 3 em 3 horas, se a pessoa não tem nenhum tipo de problema, pode até aparentar que não vai haver nada, mas a longo prazo isso pode acarretar problemas de até envelhecimento mais rápido, além desses outros problemas que eu já falei também. Tem uma outra pergunta aqui também, sobre o que a gente já falou aqui, sobre a criança ser matutina ou vespertina, se ela herda isso da rotina da mãe. Ah, sim. Dependendo vem até da época da gravidez isso, né? Se durante a gravidez teve uma gravidez com horários regulares, ou durante a gravidez a pessoa tinha uma atividade, por exemplo, trabalhador de turno ou de alguma outra coisa, isso tudo interfere bastante. Então, depois que a criança, quando ela está pequena, ela tem que ser ensinada a dormir. Como a gente ensina a escrever, a comer, a falar, ele tem que ensinar a dormir. Então, aí sim, fazendo aquelas atitudes de colocar e diminuindo a atividade em determinado horário, fazendo com que ela tenha, que a criança entenda que o quarto é um local adequado para se dormir e não no quarto, assim como o adulto também que faz isso de forma inadequada. Tem pessoas que levam para o quarto o computador, já tem televisão, eles jantam no quarto, eles fazem tudo no quarto. Aí depois, na hora que tem que dormir no quarto. Aí fala, puxa vida, eu estou sem sono. O quarto, ele tem 2 funções. Fazer amor e dormir. Não tem outra. Tá? Por quê? Porque se a gente vai fazer alguma coisa inadequada de trabalho e tudo mais, o teu cérebro vai ligar o quarto como um cômodo qualquer. Ele tem que ligar o quarto como um local agradável de descanso, reparador, né? Então a criança também tem que ser estimulada para que que tenha esse tipo de atitude e seja ensinada adequadamente. Resumindo, rotina e disciplina. Perfeito. Né? Perfeito. Para uma boa noite de sono. Né? Exatamente. Tem um monte de pergunta boa aqui, Valtinho. Tem aqui também uma outra do Léo Ganzaroli. Quais as doenças bucais interferem na qualidade do sono? Olha, as doenças bucais, por exemplo, tem trabalhos mostrando que pacientes com problemas periodontais, tá? Não controlados, é óbvio, têm uma probabilidade maior de desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Fizeram essa correlação. A apneia obstrutiva do sono, apesar de ser uma doença obstrutiva, né, que pelo próprio nome diz, ela é uma doença inflamatória também. Ela gera uma série de inflamações, tanto locais na via aérea superior, e o periodonto também está dentro da boca, né? E o periodonto inflamado e contaminado também ajuda mais ainda a piorar esse quadro inflamatório da apneia. Então, e além do que, por conta da hipóxia intermitente, das paradas respiratórias que acontecem durante a noite, gerando uma queda na concentração de oxigênio e uma elevação na concentração de gás carbônico, essa hipóxia intermitente, daí a pessoa respira e aí ela faz isso várias vezes durante a noite, a hipóxia também leva, a hipóxia intermitente leva também à ativação do sistema simpático, descarga adrenérgica, a produção de mediadores anti-inflamatórios e fica isso, e isso não fica só aqui, isso vai para o corpo todo, por isso que o sistema cardiovascular é bastante afetado também.
além de ter toda aquela desincronia entre respirar adequadamente, porque a pessoa está respirando, ela para de respirar, o coração entra em bradicardia para bater devagar, para um pouco de sangue oxigenado que ainda tem, porque ele não está fazendo a troca gasosa. Quando ele respira, aquela respiração pós-sufocamento, né, que a gente chama de restauradora, o coração tem que bater disparado para poder suprir todo o corpo, o cérebro e as demais áreas do corpo, para levar um sangue oxigenado. Então, esse desequilíbrio gera um desconforto muito grande no coração. Mas, respectivamente, a doenças bucais, a parte periodontal, a ausência, né, de um controle periodontal adequado, potencializa bastante o problema, segundo esses trabalhos, potencializa a probabilidade do paciente desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Lógico, se ele tiver ausência de dentes, que faz com que ele tenha uma mastigação inadequada, ou ele tenha próteses mal adaptadas, necessitando trocar e tudo mais, ele também vai gerar um outro problema que acomete muitos pacientes apneicos, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Ele vai ter uma mastigação ruim, com isso ele vai sobrecarregar o estômago para iniciar o processo de digestão, inicia na boca, mas vai sobrecarregar o estômago fazendo uma produção maior de ácido clorídrico para tentar fazer com que aquele bolo alimentar seja mais sintetizado, seja mais metabolizado, né, inicie, para depois enviar para o intestino. Só que como ele não mastigou bem, o trabalho é dobrado no estômago. E aquela produção de ácido, eventualmente durante a noite, se o paciente ainda tiver uma circunferência abdominal, for um pouco barrigudinho, dormindo, né, na posição horizontal, a facilidade em voltar aquele ácido para a boca é muito grande, potencializando o efeito inflamatório das vias aéreas e amígdalas e palato mole e de úvula, fazendo com que esse paciente seja despertado durante a noite. Então, ele vai acordar engasgado por conta do líquido que voltou, gerando perimólise, que são aqueles desgastes que acontecem na estrutura dentária. Então, acaba virando uma bola de neve tudo isso aí. Então, é importante realmente saúde bucal em dia, tá? E de preferência com dentes funcionando de forma adequada para que ele tenha todo esse processo regularizado. Tá, uma outra pergunta aqui, a oclusão imperfeita, espaço entre os dentes, se afetam o sono? Sim, né? O princípio da oclusão, né? Isso eu trabalho muito, né, na ortodontia, resumindo aqui para os leigos, né? É o que a gente chama de classe 1, aquele paciente que tem a oclusão correta, cada dente tem o seu local de encaixe correto, mas pode ter dentes ali tortos, alguma coisa do tipo. Tem o classe 2, que é aquele que tem aquele queixo mais, né, o padrão 2, que a gente chama, né, da face, que tem aquele queixo mais retraído, que é o que mais tem problema respiratório. E o padrão 3, né, o classe 3, aquele que tem o queixo para frente. Né? No padrão 2, isso até para os colegas aqui, tem muito aluno meu, ortodontista aqui, do curso de ortodontia, a gente sempre fala muito isso, né? Que esse paciente do sono, como a gente já falou aqui, ele está dentro do seu consultório. E eu que trabalho muito com preparo, com cirurgia ortognática, comecei já, desde esse começo, quando comecei a virar, você mudar o seu foco, ver que esse paciente está dentro do seu consultório. Quando a gente pede uma documentação ortodôntica, muita gente que está aqui também já usou o aparelho, sabe como é que é. Vem aquela radiografia panorâmica e uma teleradiografia lateral. Nessa teleradiografia não é o exame padrão ouro para isso, mas a gente já consegue ver as vias aéreas ali, né? A naso e a orofaringe. Isso, né, a gente já percebe nesses pacientes do padrão 2, que tem essa oclusão imperfeita, que essa mandíbula e essa maxila sendo retraídas, essa passagem de ar é diminuída. E esse exame, esse paciente está fazendo, né, lateral, em pé e acordado. Então, você imagina esse paciente deitado, dormindo, com toda a musculatura relaxada. Né? Então, a oclusão imperfeita, sim, afeta muito na qualidade do sono.
Por isso a importância de um bom diagnóstico, a gente já consegue perceber isso. Uma das primeiras perguntas que eu faço para esse paciente padrão 2, né, o classe 2, é se ele dorme bem. Eu já, né, começo a observar aquele paciente, geralmente diz que não. Reclama de ronco? Geralmente sim. Né? Até a gente vai falar disso aqui, a gente vai entrar no assunto dos distúrbios do sono, né, propriamente dito, para aquele paciente que é casado, tem um companheiro, uma companheira, está em casa, é fácil, né? Alguém sempre reclamando, opa, está roncando, roncando. O ronco também acaba sendo motivo de piada, mas o ronco é muito sério, né? A gente vai falar disso, é indicativo de uma série de problemas aqui de saúde. E para quem não tem, tem até um aplicativo que é muito legal, que a gente utiliza muito, que é o Snorlab, né, Walter? Isso. Esse Snorlab, ele te dá ali durante a noite de sono, como é que foi a quantidade do seu ronco, isso é bem legal, a gente pode passar depois para quem tiver interesse aqui, que é o Snorlab. Né? E já que eu toquei aqui nos distúrbios do sono, a gente vai ter, né, o ronco, a apneia e a síndrome de resistência das vias aéreas superiores. Vamos entrar nesse assunto aqui, professor, já que muita gente que está aqui também está interessada no ronco. Tem bastante gente me mandando, estou com o celular aqui do lado, muita gente mandando mensagem perguntando, e o ronco? Como é que vai falar do ronco? E como é que o dentista entra nesse meio? Como é que eu posso trabalhar isso no meu paciente? Através do quê? Que tipo de aparelho, que intervenção a gente faz nesse paciente que ronca, nesse paciente que tem apneia, nesse paciente que tem a síndrome de resistência das vias aéreas? Alexandre, eu estava vendo aqui o horário. Vamos fazer a passagem dos slides para que fique até fácil da gente ir explicando durante falar disso, né? A conversão. Pode ser? Vamos lá. Aí eu acho que fica legal até para... A tela está no ar? Está no aí? ar. Tá. Tá aí. Então vamos lá. Então, exatamente para a gente tentar responder algumas perguntas, né, que acabam surgindo, eu separei alguns slides para mostrar uma sequenciazinha bem tranquila, viu, gente? Não é nada demorado, para ficar até mais didático da gente informar e responder algumas perguntas. Então, só para lembrar, né, como a gente já tem falado aí, é enorme a prevalência de queixas relacionadas ao sono, né? E aí, respondendo essa questão do ronco, 50% das pessoas que têm queixa relatam ronco, né? O ronco, então, é o campeão das queixas. Ele atinge metade das queixas. Se você chega para um paciente e pergunta para ele, você tem alguma queixa do sono? Metade deles vai dizer que tem o ronco, né? Sono não reparador, ou seja, aquela pessoa que dorme um tempo suficiente e acorda cansado ou relatando que não está bem, tem sono durante o dia, está mal-humorado. Esse percentual atinge quase 30% das queixas. Os insones, que são aqueles pacientes que dizem que têm dificuldade em iniciar o sono, dificuldade quando acordam no meio da noite, dificuldade em voltar a dormir, eles relatam, isso aí só perguntas, tá? Eles relatam, 30% deles relata que tem esse tipo de queixa. A apneia, apesar dela ser bastante prevalente, como vocês veem, quando você só questiona o paciente, olha, você tem apneia? Ele normalmente poucos deles sabem que se tem apneia, então nem 10%, ó, tá? Que acaba relatando. Por quê? Porque a apneia, em muitos acontece, e acontece o microdespertar, que são, o paciente está tendo a parada respiratória, só que ele acorda, sem ele saber que é o microdespertar, restabelece a respiração e volta a dormir. E no dia seguinte ele não lembra. Então, se você pergunta para ele, você tem apneia? Ele vai falar assim, eu acho que não, eu não tenho. Porque, primeiro, que ele não está sendo acordado. Agora, os pacientes que têm uma apneia muito severa, eles acordam até com falta de ar, levantam, às vezes até sentam na cama para poder respirar. Então, aí sim, são pessoas que já vão relatar um quadro mais grave. Por isso a importância da polissonografia, né, Walter? Quando a gente apresenta a polissonografia para o paciente, muitos deles se assustam, né, ao ver o número de despertares e microdespertares que acontecem,
E principalmente a oxigenação, né? Cai Exatamente. muito nesses pacientes. É aí que esse paciente toma consciência da necessidade de se tratar, de saber a importância. A maioria das pessoas, até os nossos colegas dentistas, não sabem realmente, né, da importância do sono, de como trabalhar isso e como ler uma polissonografia, né? Exatamente, é. É um exame essencial, a polissono, né? E agora, esse trabalho é muito interessante porque aqui ainda não foi nem relacionado com, não foi realizado polissonografia, e sim só perguntando para o paciente da queixa dele, esse questionário de qualidade de vida, mostrando que ele tem uma elevada queixa, porém, como você mesmo disse, os colegas, sejam eles médicos, sejam dentistas, fonos, físios, psicólogos, nutricionistas, não tem a percepção de perguntar como é o sono desse paciente. Então, eles têm uma queixa pela resposta do questionário, só que os profissionais de saúde, aqui foi feito com médicos de atenção básica à saúde, que são os clínicos gerais que atendem impostos de saúde, ou são os médicos de família, eles não perguntam. E assim também acontece com os dentistas, né, e com os outros profissionais de saúde. Então, é muito interessante a gente realmente começar a ter o hábito de perguntar algumas questões, como, por exemplo, você ronca? E outra questão, você acorda descansado? Você acorda bem depois de ter dormido uma noite de sono? Ou você tem sono, fica o dia todo arrastado, não rende o dia? Então, essas duas questões, se o paciente falar que tem um ronco e tem esse cansaço, ele já tem que ir direto para uma oximetria ou até para uma polissonografia. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, o papel do dentista. Então, eu resumi de uma forma bem fácil de entender, né, qual o papel nosso dentro da medicina do sono. Né? A odontologia do sono, ela se insere dentro da medicina do sono. Então, investigar, né, é aquilo que você estava falando, Alexandre. Dentro do nosso consultório, nós temos um monte de pacientes para tratar. A gente não precisa receber, você vai receber indicação depois que você estiver no dia a dia de uma odontologia do sono, aplicando, praticando, mas no início você vai captar esses pacientes no seu dia a dia do consultório. Até mudando a ficha de anamnese, né, que esse paciente preenche quando chega ao consultório, né, algumas perguntas básicas para ele responder e assinar essa ficha de anamnese, né? Quando eu comecei a mudar, a primeira coisa que eu mudei foi a ficha de anamnese. Exatamente, você pode incluir um questionário básico, auto-aplicável, que esse paciente vai responder e a interpretação daquele questionário vai dizer para a gente se esse paciente tem algum problema ou ele tem alguma probabilidade maior de ter um problema. Indício, né? Tem vários questionários, né? A gente pode depois, para quem tiver interesse, disponibilizar os questionários sem problema algum. Então, esse dentista tem que estar atento para investigar dentro do seu dia a dia, dos seus pacientes, né? A partir do momento que você investigou, notou que esse paciente precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, encaminha para um médico parceiro, para que ele faça uma análise, principalmente, dessas vias aéreas ou de outras queixas que esse paciente possa estar tendo. E aí, solicitar uma polissonografia, como você estava falando, que é um exame completo que vai medir uma série de parâmetros, né, cardiológico, encefalográfico, de qual fase do sono que ele se encontra, eletromiográfico, eletrooculográfico e oximetria também. Então, é muito importante que ele é completo. A partir do momento que o paciente foi diagnosticado, detectado que ele tem um problema e ele chega para fazer o tratamento com o dentista do sono, o dentista tem esse papel de tratar, ou seja, eu recebi um paciente ou é um paciente meu que foi encaminhado para uma polissonografia e mostrou na polissonografia que ele precisa receber um dos tratamentos indicados é o aparelho intraoral, então eu vou fazer uma nova consulta com ele, explicar para ele, verificar aí eu observá-lo, enxergando nele qual o melhor tipo de aparelho que eu posso utilizar. Nós vamos mostrar no final da aula alguns modelos de aparelhos mais comumente usados e qual que é o modelo que mais bem se encaixa para aquele paciente pelo seu perfil. Tratar esse paciente, às vezes a gente recebe um paciente
encaminhado para fazer o tratamento com o aparelho intraoral e ele não é candidato adequado, porque tem algumas limitações. O paciente que tem poucos dentes na boca, por exemplo, você não vai ter onde reter o aparelho intraoral. Aí você tem que usar, por exemplo, um retentor lingual. Ou pacientes que têm portadores de prótese total, não dá para você colocar, principalmente a inferior. Quando é a superior, a gente consegue até tratar. Então tem algumas limitações. Disfunção temporomandibular não tratada. Também não é o momento de você colocar um aparelho intraoral que vai protruir a mandíbula e pode gerar um problema, potencializar ou piorar o problema. Então, a partir do momento que você viu que é candidato adequado para tratar, seleciona o modelo melhor e vai fazer todo o tratamento, a instalação desse aparelho, a titulação, que são os ajustes. E depois que você der alta, outra função importantíssima do dentista é monitorar esse tratamento. O paciente tem que retornar ao consultório, aí tem um protocolo de retornos que a gente faz para cada caso, né? Normalmente é geral, né? Mas às vezes tem alguns casos que você tem que atender com menos tempo, não pode esperar muito para verificar como é que está indo o tratamento. Então esse monitoramento é muito importante e aí sim a gente gosta de utilizar, eu sou fã de utilizar tanto o aplicativo, o SnoreLab, para analisar a melhora do ronco, mas isso foi sendo analisado durante o tratamento, antes de eu dar a alta para ele, e quando ele volta, eu gosto de analisar também a oximetria, né? Então é uma forma de eu verificar. Já analisei essa oximetria no decorrer do tratamento, né? Vi que a oximetria melhorou, perto do padrão que ele chegou, da oximetria basal que ele chegou. Então, significa que o aparelho intraoral está tendo um resultado adequado. Quando ele volta, aí eu liberei esse paciente, ele vai de novo fazer uma nova polissonografia, com o aparelho ajustado, tá? Porque eu já sei que a oximetria melhorou, o ronco diminuiu, os sintomas, as queixas que ele tinha também melhoraram bastante. Quem dorme ao lado disse também que houve uma melhora na qualidade do sono. Então, aí ele vai ser encaminhado para fazer uma nova polissonografia. Quando ele retornar na época da manutenção, eu vou avaliar. A polissono que ele fez já está, mesmo essa segunda, já está com mais de 1 ano. O ideal é a cada ano a gente pedir novamente para que faça uma nova polissono. Mas se o paciente, tem muitos que desaparecem, não querem fazer esse novo exame. Então, a oximetria, que é um exame fácil de você ter o dispositivo no consultório, é muito importante, porque se de repente o paciente está dormindo com o aparelho intraoral, achando que está funcionando tudo bem, ele está sentindo, não tem tanta sintomatologia, mas a oxigenação não estiver adequada, o oxímetro acusa, e aí eu tenho que chegar com esse paciente e dizer, olha, nós precisamos ou associar uma outra terapia, ou avançar o teu aparelho, ou mudar a tua terapia para uma outra forma de tratamento. Uma terceira opção seria orientar esse paciente. Então, aquilo que a gente comentou, o paciente tem horários irregulares, ciclo vigília e sono totalmente bagunçado. Ele se alimenta e quer dormir, quer dizer, é uma alimentação de difícil digestão principalmente. Ou ele tem hábitos de exercício físico próximo ao horário de dormir. Ou o uso de computadores próximo ao horário de dormir. Então, ele não tem uma regularidade. Vai dormir tarde numa noite, acorda cedo na outra. Ele tem que ser orientado em relação a isso. Ele tem que ser, de novo, aprender a dormir. Isso é muito importante. Vai ajudar muito na qualidade de sono, mesmo que ele não tenha outro distúrbio, é muito importante que ele tenha essa regularidade, né? Principalmente pacientes que nos procuram por queixa de não estou conseguindo dormir, ou essa fase que nós estamos passando altera bastante a qualidade de sono de todos, né? Mas a gente tem que investigar qual é a rotina que esse paciente tem. E se ele tiver uma rotina inadequada, orientá-lo. Em muitos casos, o paciente tem que ser encaminhado. É lógico que aqui ele é encaminhado, logo depois que você investiga, e você precisa encaminhar para um médico para fazer uma polissonografia, uma análise das vias aéreas ou de outra área que você queira que ele faça a avaliação. Tem muitos casos em que o paciente tem, junto com a apneia, ele tem, por exemplo, a insônia, como nós falamos no começo do nosso bate-papo. Aí ele tem que ser tratado com um médico que o oriente na terapia adequada da insônia. Ou ele pode ter, por exemplo, que é um distúrbio muito comum nas mulheres grávidas, que é a síndrome das pernas inquietas. Segundo alguns trabalhos, pela deficiência de ferro
o paciente tem uma vontade incontrolável de mexer as pernas. E dormindo, ela faz esse tipo de movimento e acaba despertando várias vezes durante a noite, acorda cansada, acaba chutando quem está ao lado. Então, tem um outro distúrbio que é meio raro, que chama narcolepsia, que o paciente tem um surto incontrolável de sono. Durante o dia, ele tem um surto incontrolável de sono. De repente, você conversando com ele, o paciente apaga. Ou se ele toma um susto, ele apaga. É uma desregulação grande que ele tem no sistema nervoso central e também tem que ser medicado. Mas um médico que trabalhe nessa área. Então, o dentista tem que, pelo menos, saber que aquele paciente, que você está desconfiando de algum outro distúrbio, ou refluxo, como nós falamos, né? Você está desconfiando de algum outro distúrbio que possa estar ocorrendo, uma outra comorbidade, encaminhá-lo para que ele faça uma terapia em conjunto, para que você consiga realmente ter um resultado mais adequado. Isso abre um leque, né, de contato, porque quando a gente começa a pensar no sono, a gente pensa no otorrino, né? Mas então a gente vai ter o contato aí com o cardiologista, com o gastro, com o neurologista, né, com o endocrinologista, Exato. todos, né? Então abre um leque de contatos assim, né? A gente fala da odontologia na medicina do sono, realmente ligando, a gente divide obviamente o corpo humano didaticamente, mas funciona de uma maneira só, né? Desde da oclusão, da falta do dente, a gente está falando aqui da falta de dentes, o quanto isso atrapalha, desde a mastigação, a sua, até no caso do paciente que necessite de um aparelho intraoral, até a instalação, né? Até a mecânica disso, né? Exatamente. É uma equipe multidisciplinar, composta por esses médicos, até que você disse, além de fono, que é uma área Psicólogos, né? para a odontologia do sono, principalmente para melhoria da tonicidade, né, de pacientes que ainda têm um ronco residual, mesmo que depois que você instalou o aparelho, fica um ronco residual. A terapia miofuncional é excelente, eu uso para vários casos, às vezes até para não ter que avançar muito o meu aparelho. Então, são assim, parceiros, né? O médico do sono, que tem uma função, vamos dizer assim, são poucos médicos do sono que tem no Brasil. Nos Estados Unidos tem poucos, você imagina no Brasil. Então, o médico, assim como o dentista, se ele tiver um conhecimento na área do sono, um conhecimento bem embasado, ele é um profissional que pode fazer parte dessa equipe para poder, por exemplo, o cardiologista, que não é ele não fez medicina do sono, mas ele é um cardiologista que estuda, sabe quais são as implicações de noites mal dormidas no sistema cardiovascular. É uma pessoa que vai fazer parte da tua equipe multidisciplinar, de uma forma a contribuir com aquele tratamento multidisciplinar. O ideal é que toda a cidade ou toda a equipe tivesse um médico de sono, mas é impossível. E ainda se for para o interior, para cidades menores, é difícil até de achar leitos de polissonografia. Então, quando você vai começar a trabalhar nessa área, é importante você ter contato com alguns médicos e outros profissionais da saúde, principalmente os médicos no início, para ter uma sintonia, né, em relação ao tratamento do sono e seus distúrbios. E contar com ele para que ele faça avaliações que você possa encaminhar e também receber esses pacientes quando for necessário o tratamento com o aparelho intraoral. Então, essas funções aí que eu mais ou menos coloquei para vocês aí, é um resumão. O Alexandre, eu acho que esses risquinhos aí tá vindo de alguma outra, não sei se daí do teu... Mas enfim. Não, do meu não. Não sei de onde apareceu aí. Eu vi apareceu um risquinho. os amarelinhos aí. Do nada. Então, eu estava falando para vocês aí, a elevação das queixas de sono nessa época, né? E pós-pandemia, o número de pessoas que... Aí, apareceu outro risquinho. Não é do meu aqui, não. O número de pessoas que vai, né, procurar buscar tratamento é muito maior. Então, essa demanda vai ser elevadíssima e o preparo do dentista para trabalhar de uma forma interdisciplinar, né, com vários colegas, com vários médicos de outras áreas e tudo mais, é muito importante para ter um resultado bom. Aqui, resumidamente, a prevalência nesse trabalho
de 93, que foi o trabalho pioneiro, era uma prevalência de 9,1 nos homens da síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? E 4% nas mulheres. E agora, o trabalho do professor Tuffi, né, em 2010, um trabalho referência também no mundo, ele mostra que na cidade de São Paulo, cerca de 1/3 dos adultos tem apneia obstrutiva do sono. Esse trabalho é feito todo com polissonografia, então é um trabalho que tem bastante consistência, né, que mostra realmente dados polissonográficos mostrando a enorme prevalência que tem da apneia obstrutiva do sono, e a gente acaba não descortinando, não descobrindo, não investigando de forma adequada. Então, esse é o apelo que a gente faz, né, nessa conversa de hoje, começar a investigar um pouco mais os pacientes do seu consultório e como é o sono desses pacientes. Então, eu trouxe um dado bem recente, um trabalho feito por uma grande fabricante de aparelhos de pressão positiva que tratam a apneia, mostrando, né, uma estimativa global, um trabalho de 2019, né, uma estimativa global da apneia, cerca de 1 bilhão de pacientes apneicos no mundo. Aqui no Brasil, nós temos por volta de 49 milhões de pacientes. Vou fazer um cálculo rápido, nós somos 220 milhões, né, 218 milhões. 50 milhões tem quase 1/4, quase 25% da população toda, de 0 a 100 e tantos anos. Então, se você daí pega e escalona e você fatia essa idade, né, acima de 30 anos, nessa faixa etária, você tem um mundo de gente, uma quantidade de pessoas muito grande necessitando do tratamento, da investigação desse tratamento, para que realmente tenha uma qualidade de vida melhor e evite problemas maiores, que a gente vai mostrar algumas coisas também das comorbidades. Então, veja bem, de tudo isso, somente 15% das pessoas que têm apneia, que é um número imenso, no Brasil quase 50 milhões, só 15% recebe o diagnóstico para saber que tem apneia do sono. 85% não sabe, tem e não sabe. Desses 15% que vão para tratamento, uma parte vai para CPAP, outra parte vai para aparelho intraoral, outra parte vai para medidas comportamentais, como, por exemplo, perda de peso, ou casos mais graves, cirurgia bariátrica, outra parte para cirurgia ortognática, né? Então, são as modalidades de tratamento mais comuns. As duas principais, CPAP e aparelho intraoral. Então, só 15% está recebendo o tratamento e está indo buscar, e desses 15%, nem todos acabam trilhando para um tratamento adequado, porque às vezes acabam não fazendo o tratamento, enfim. Mas é muita gente sem diagnóstico. Aqui a gente já falou, então eu não vou repetir de novo, só para mostrar, a imagem é legal também, mostrando uma foto de uma imagem de pessoa deitada com a via aérea aberta, né? Passando o ar, então o ar passa por essa estrutura. Foi o que o Alexandre falou, quando ele pede uma teleradiografia, apesar do paciente estar acordado e sentado, né? Ele mostra para o paciente, olha, tá vendo essa região aqui? É onde o ar passa. Você imagina, aqui você está acordado e as estruturas neuromusculares estão abertas. Você imagina quando você estiver deitado, numa posição não favorável, porque daí tem a língua e o peso da língua e tudo mais, né? Se estiver em posição supina. Então, a obstrução acaba sendo muito maior. Então, a gente mostra para o paciente, aqui no caso de uma obstrução parcial, que seria a hipopneia. A hipopneia é uma obstrução de pelo menos 30% do fluxo respiratório, associado a 3% de queda na oxigenação ou ao microdespertar. É uma classificação para poder você marcar uma hipopneia durante um exame do sono. E aqui é uma apneia, ou seja, o ar não tem por onde passar, está tudo bloqueado, né? Então, a apneia é a obstrução total do fluxo de ar, de pelo menos 90% do fluxo de ar, e ambos, apneia e hipopneia, pelo menos durando 10 segundos. Então, o paciente tem que ficar 10 segundos com fluxo de ar menor ou com fluxo de ar totalmente obstruído para ser considerado uma obstrução parcial ou total. Aqui é um vídeo bem interessante que eu vou passar,
Vê se o áudio tá legal aí, Alexandre. Sleep is a basic necessity of life. Sim, But even tá more bem. important is breathing. When you sleep, air travels through your nose and mouth, down the throat, and into your lungs. The narrowest part of the airway is at the junction where the soft palate, the tongue, and the back of the throat all compete for the same space. When you are awake, the muscles are tight, keeping the airway open. But when you sleep, these same muscles relax, causing the airway to narrow. As the air passes through the narrowed opening, the uvula and the surrounding tissues begin to vibrate, causing a condition known as snoring. If the tongue continues to fall back, it will cause the breathing to become slowed or completely stopped. This is known as obstructive sleep apnea. Sleep apnea can cause fragmented sleep, shorter lifespan, reduced quality of life, and even death. A comfortable and effective option for treating obstructive sleep apnea is with a custom-made, removable sleep appliance that a dentist trained in the treatment of sleep apnea can provide. With the sleep appliance in place, the lower jaw is prevented from falling back, keeping the tongue forward and the airway open. Often this will reduce or eliminate snoring and sleep apnea, providing the body with deep, restful sleep. Então, esse vídeo é bem ilustrativo, né? E mostra... Sleep is a Opa, deixa eu para frente aqui. E mostra, para a gente mostrar para o paciente, é interessante, né? Mostrando como que acontece isso durante a noite e qual é o efeito do aparelho intraoral, né? Um dos efeitos, né? Que é avançar a mandíbula, trazendo a língua junto, liberando a passagem de ar. Então, esse outro trabalho mostra que pacientes foram acompanhados, pacientes durante 20 anos, né? Aqui eu estou pegando o dado mais complicado, né? 20 anos de acompanhamento, pacientes não tratados com SALS severa, com apneia severa, ou seja, a apneia severa é quando o paciente tem, por hora, pelo menos 30 paradas respiratórias. Porque a apneia, ela tem um índice, quando é feita a polissonografia, ele dorme durante tantas horas, o número de horas que ele dormiu, eles veem quantas paradas respiratórias, parciais ou totais, o paciente teve durante toda a noite de sono, durante o período que ele dormiu, e eles dividem pelo número de horas, o número de paradas pelo número de horas. É dado um índice. Quando esse índice atinge 30, é considerado um paciente com SALS, ou síndrome da apneia obstrutiva do sono grave. E quando esses pacientes não recebem tratamento, e esses aqui foram acompanhados por 20 anos, eles têm uma chance de morte 40% maior do que pacientes que estão tratados ou que não têm apneia. E quais são... O aparelho intraoral, Walter, eu posso indicar para as três, para apneia leve, moderada e para grave? Boa pergunta, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, porque tem inclusive um guideline, que é um documento feito pelas academias americanas de sono e de odontologia do sono, que mostra exatamente essa resposta para você. Então, aqui, o problema é muito sério. Se não tratado, pode gerar uma série de comorbidades, levando à morte, inclusive a própria apneia, levando à morte mesmo do paciente ficar obstruído durante a noite e não respirar, não voltar e morrer por falta de ar, né? Então, por isso, a gente tem que estudar continuamente. É uma área muito apaixonante, mas que, por exemplo, tem que despender um tempo, pelo menos um momento por dia, ou pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, para você fazer uma avaliação e um estudo e uma atualização. Nós temos um grupo, tem vários grupos de sono, de estudo de sono. Esse grupo aqui já existe há 7 ou 8 anos. Nós procuramos colocar artigos bem atualizados de todas as áreas do sono, em especial relacionados aos distúrbios respiratórios, e é acesso livre a qualquer profissional de saúde. Então, fica a dica aí para quem quiser, só pedir a participação. E no Instagram também eu coloco algumas coisas, mas o grupo do Facebook ele é mais científico, tá? Nós temos um evento legal também em outubro, para quem quiser, depois a gente passa outras informações, que é um evento multidisciplinar, trazendo vários profissionais de renome, mostrando essa interação e a importância do conhecimento do sono em todas as suas vertentes, né? Essas comorbidades, essas são algumas, né, das doenças que a apneia não tratada pode ocasionar, ou às vezes ela ocorre concomitante. Então, o refluxo
Normalmente, o paciente que tem a incidência, o paciente que tem refluxo, ele tem 65% de chances de ter apneia. Hipertensão, metade dos pacientes que têm apneia tem hipertensão. Diabetes também tem um risco maior. Fibrilação de 2 a 4 vezes. Fibrilação é uma doença cardíaca extremamente letal, né? E aqui, por último, o acidente vasculoencefálico, vasculocerebral, que seria o AVC. E tem outras, né? Outras comorbidades aqui só para mostrar algumas delas, né? O tratamento com aparelho intraoral, apesar de tudo e do efeito ser muito bom, como a gente vai falar, né? Até respondendo ao questionamento do Alexandre, ainda é pouco utilizado no mundo. Somente na Suécia que nós temos lá se indica mais aparelho intraoral do que CPAP. Nos demais países, a Holanda já tem quase uma divisão entre meio a meio, mas a grande maioria dos países ainda o CPAP é a forma de tratamento mais indicada. Isso porque o CPAP também tem um tempo a mais, um tempo de resultados realmente importantes, mais estabelecidos na literatura. Para casos graves, realmente é a eleição, é o aparelho o tratamento que a gente indica. Mas nós vamos falar também um pouquinho do aparelho intraoral. Então, aqui eu vou colocar só para vocês verem. Coutinho, oi. Sobre o slide anterior, nos Estados Unidos deu para ver que o número do CPAP é bem alto. 95%. Está ligado ao grande número de obesos que existe lá ou não? Boa pergunta, boa colocação. Com certeza, os Estados Unidos ele tem o maior número de obesos, né, de todo o mundo, e com isso ele também tem um número de apneicos graves enorme. Agora, também tem relação com a indústria, né, Alexandre? Que a indústria, e também porque tem esses trabalhos bem sedimentados, tem muito trabalho mostrando o efeito positivo do aparelho intraoral, mas ainda tem muito mais em relação ao CPAP. E realmente o CPAP, para casos de SARS grave, ele é o tratamento de eleição. Tá? Agora, voltando àquela pergunta que você me fez, né? O aparelho intraoral pode ser utilizado para todos os tipos de severidade, né? Ou seja, o paciente que tem uma apneia leve, o paciente que tem uma apneia moderada e o paciente que tem uma apneia severa. Os 3 graus de severidade eu poderia indicar o aparelho intraoral. Segundo esse guideline de 2015, que é um documento feito pelas 2 maiores academias de sono, a médica e a odontológica, né, que são as 2 americanas, os pacientes que não toleram o CPAP, não se adaptaram ao CPAP, mesmo tendo uma apneia severa, eles podem receber a indicação de um aparelho intraoral. Esse é um modelo de aparelho intraoral que permite o paciente abrir um pouco a boca, permite um pouco de lateralidade, mas principalmente uma abertura e fechamento durante a noite, que tem paciente que tem uma sensação ruim de ficar com o aparelho impedindo movimentação. Então, esse é um modelo, chama Sominodent, a gente vai mostrar alguns modelos. Mas o detalhe desse item aqui, né, dessa declaração aqui do guideline, é que eles dizem assim, que os médicos devem prescrever aparelho intraoral para pacientes adultos com apneia, não fala do grau aqui, mas apneias em que o paciente é intolerante ao CPAP, né, não se adaptou ao CPAP, ou que prefira uma outra alternativa. Então, o paciente dizer assim para o médico, olha, eu não quero esse tipo de tratamento, tem alguma outra terapia? Então, o guideline, ele também atesta que deve seguir esse pedido, essa intenção do paciente. Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim, eu prefiro pedir, se o paciente tem uma apneia severa, eu explico toda a importância de se tratar com o CPAP, tá? Encaminho para que ele faça o tratamento com o CPAP, e se ele não tiver uma adaptação boa, se eu vou acompanhando esse paciente junto, mesmo que ele vai ser tratado com CPAP, ele vai ser acompanhado pelo médico do sono, ou ele vai ser acompanhado por uma empresa que faz esse tipo de follow-up, né, que são empresas que vendem CPAP, eu vou mantendo contato, porque eu quero saber se ele tiver deixado a terapia, abandonado a terapia, eu chamo ao consultório
e digo, olha, você tentou, não conseguiu, qual foi o motivo? Você trocou máscara, reduziu pressão, mudou o modelo de aparelho, colocou um travesseirinho mais alto. Tem uma série de mecanismos para ajudar o paciente na adaptação do CPAP. E ele tentou tudo e não conseguiu? Então, agora nós podemos tentar um aparelho intraoral para o teu caso. Para leve e moderada, tranquilo, né? A indicação precisa, precisa, né? Agora é importante a gente verificar sempre a oxigenação, viu, Alexandre? Porque a oxigenação, ela, às vezes o paciente tem um índice, vamos dizer, moderado, mas tem muita dessaturação. E isso a gente avalia pela oxigenação, que é dada também. E hoje está mais simples, né? A oxigenação, né? Da gente ver através dos aparelhos que a gente possui, né? Exatamente. Fornece ao paciente que ele dorme com isso, volta, traz, a gente tem todo esse mapeamento, né? Exatamente. Apesar da polissonografia trazer esses dados da oxigenação, traz tanto o número, quantas vezes ele teve a dessaturação, né? Enfim, que é um índice, e também dá em percentual quanto tempo ele ficou abaixo de 90%, que também é um critério, é um percentual crítico que você deve analisar. O paciente deve dormir e, sempre que possível, respirar com uma oxigenação acima de 90% de concentração. Então, são 2 parâmetros que a polissono também exprime isso. Mas se a gente quiser, no decorrer do tratamento e fazendo avaliando essa saturação com oxímetros digitais, né, é muito interessante, porque você pode verificar se o seu tratamento está surtindo efeito e aí encaminhar depois para uma polissonografia final. Então, esse dado do guideline é bastante interessante. Aqui agora, só para mostrar alguns modelinhos de aparelhos para vocês, né? As indicações, então, ronco primário, síndrome da resistência das vias aéreas superiores, SAUS leve a moderada, SAUS grave, quando não teve adesão ao CPAP, ou o paciente preferiu essa outra terapia, lembrando da ressalva que eu falei sobre esse dado. E quando o paciente é portador de CPAP, mas ele precisa de uma pressão muito alta para poder dormir, então, para poder abrir a via aérea. Quanto maior a pressão colocada no CPAP, maior a dificuldade do paciente utilizar o CPAP, porque ele tem que expirar com muita força, apesar de ter aparelhos modernos que jogam o ar e na hora que ele vai expirar, desliga o motorzinho e o paciente expira com mais facilidade. Tem aparelhos automáticos que medem qual é a necessidade de mudar a pressão num determinado momento. Então, mesmo assim, são pacientes que, quando tem uma pressão muito alta, têm dificuldade em usar. Então, quando o paciente usa um aparelho intraoral e o CPAP, deu uma falhada no CPAP reduzida. E aí ele consegue dormir bem. Entendeu? Walter, está dando uma falhada no áudio. Deu uma falhadinha no seu áudio aí. Tá? Alô? A conexão com a internet está instável. Acho que voltou bem agora. Alô? Está me escutando? Está me ouvindo? Bem. Estou ouvindo bem. Eu te ouço perfeito. Todo mundo está ouvindo bem também, né? Bem, então vamos dar sequência. Então, você escuta perfeito, já colocar aqui, ó. Tudo certo, né? Então, essa união com o CPAP, esse uso combinado com o CPAP ajuda nessa redução da pressão e, consequentemente, numa adesão maior à terapia com o CPAP. Aqui são alguns modelos de aparelho. Esse aparelho aqui, ele é o sistema de avanço ou de calibração, é feito por borrachas que tem tamanhos diferentes e texturas diferentes também, para poder avançar ou recuar o aparelho conforme a necessidade. Então, é um aparelho americano, o sobrenome dele é EMA, e ele tem uma boa resolução. Mais indicado para casos de pacientes que têm um ronco primário, que é ronco sem apneia, ou um ronco com uma apneia leve. Tá? Ele não tem tanta resistência. Então, se o paciente tiver muita força, um bruxômalo, alguma coisa, ele já não é muito indicado. Tá? Esse outro caso aqui é um aparelho PM tipo 2, ele permite lateralidade. Esse aqui, o EMA permite uma leve abertura e uma lateralidadezinha boa também. Esse aqui não permite abertura, então se o paciente for abrir a boca, vai deslocar ou superior ou inferior. Então, o paciente tem que ficar com a boca selada, fechada. É um aparelho
ótimo em relação a resultados, permite um bom movimento lateral, então o paciente pode movimentar a mandíbula para os lados e se ele tiver durante a noite algum ato de movimento muscular, como por exemplo o bruxômalo tem, isso não vai ser impedido. Então isso ajuda muito no conforto do uso desse aparelho. Tem esse aqui que vocês viram, aquele vídeo em que o paciente abre e fecha a boca, que é na boca de um outro paciente, que chama Somnodente. É um aparelho que o superior, ele é independente do inferior. Nesse outro modelo aqui que vocês estão vendo, eles são unidos, né? Eles são ligados por meio de um dispositivo. O Somnodente não, o paciente pode abrir e fechar a boca e a gente limita essa abertura e fechamento colocando elásticos na região para que ele não tenha uma abertura exagerada. Durante o sono, se eu tenho o paciente com a mandíbula protruída, porém eu permito que ele abra a boca, a mandíbula vai rotacionar e depois transladar. Quando ele abre demais, essa mandíbula recua e aí a língua volta a obliterar a região da passagem do ar e a pessoa volta a ter apneia, mesmo estando com o aparelho. Então, essa limitação da abertura bucal é muito importante. Esse PM tipo 1 é um aparelho que permite lateralidade também, menos um pouquinho do que o PM tipo 2. Então, para cada paciente, a gente vai analisar. O paciente é um respirador bucal, tem uma obstrução nasal muito grande e ele não consegue, por mais que tenha passado por análise com otorrino, liberação, cirurgias e tudo mais, é um paciente que acaba respirando pela boca. Então, se você colocar um aparelho que permita uma leve abertura, ele vai conseguir usar, vai tratar a apneia e vai ter um sono restaurador. Tá? Esse aqui não vai permitir também, mas também tem um bom resultado e os materiais também são diversos. Esse outro é um tipo PM convencional. O paciente não tem lateralidade e não pode abrir a boca. Então, é indicado para pacientes que têm, assim, não tem bruxismo, não tem nenhum tipo de movimentação excêntrica, né? Não faz movimentações com a mandíbula. Então, isso, para esses casos, a gente indica. Esse outro, ele tem o sistema de ajuste, ou de avanço, ou de calibração, localizado aqui na frente. Vocês estão vendo que esses que nós mostramos são todos expansores localizados na parte lateral, posterior, né, em contato com a bochecha, e esse aqui não, esse tem um dispositivo que está localizado na região anterior. Então eu coloco uma chave aqui, giro e essa mandíbula protrui ou recua. Aqui eu coloco as chaves laterais, cada quarto de volta avança 1 milímetro, se eu estiver avançando, ou recuo. Então se eu avançar 1 milímetro aqui, eu avanço 1 milímetro aqui. Os outros que nós mostramos a mesma coisa. Esse aqui é bom para pacientes que têm uma bochecha muito volumosa, né, um masseter muito desenvolvido, e que de repente você coloca um dispositivo desse e encosta muito na bochecha e machuca a bochecha do paciente. Então a gente pode colocar esse que não tem nada na vestibular e também não tem nada na parte palatina. Esse outro aqui também é um americano, que é o DreamTap. Ele permite lateralidade, tá? Não tem nada na vestibular, né? na região da bochecha, e também o sistema de avanço é feito por uma região anterior, por uma peça localizada na região frontal aqui do aparelho. Esse outro dispositivo é um aparelho que a gente usa para casos emergenciais, para casos de teste, eventualmente, ou para casos em que o paciente precisa de um aparelho para ontem, vai viajar, quebrou, perdeu, e é um aparelho pré-fabricado e instalado diretamente na cadeira mesmo, não precisa moldar nada, você deixa ele em estoque, compra, deixa algumas unidades e usa para essas situações, ou o paciente precisou mandar o aparelho para conserto e não pode ficar sem, não quer ficar sem, então você pode ter um aparelho emergencial para utilizar nessas situações. Bom, deixa eu finalizar aqui. O que eu tinha para passar, na realidade, a gente não queria colocar muito slide para a gente poder até discutir algumas outras coisas aí. E só para dar uma síntese, né,
do que é essa área do sono, a importância do dentista ter essa visão grande, né, ampliada, para poder realmente ser um promotor de saúde e não só um colocador de aparelho intraoral. Porque colocar o aparelho intraoral, mas não saber, deu certo nesse caso não deu certo, mas por que nesse caso deu e não deu nesse? Quais são os efeitos colaterais que eu tenho que minimizar, que eu tenho que saber manejar para que esse paciente tenha mais benefício e menos riscos, né? Menos problemas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, saber lidar com isso, e somente por meio de estudo, por meio de troca de informações em grupos de estudo e tudo mais, que a gente consegue entrar de vez mesmo nessa área. Alexandre, está por aí? Veja bem, né? Hoje me ouve? Me ouvindo aí? A gente que fala tanto, né, da valorização, né, da nossa classe como dentistas, né, das pessoas, né? Aqui temos muitos dentistas, temos pacientes, temos alunos, temos, né, todo tipo. Isso abre um leque de oportunidade para o cirurgião dentista de trabalhar e eleva a categoria, né, Walter? Veja bem, o dentista, na visão de muitos ainda, né, que se colocam apenas ali como restauradores de dentes ou coisas do tipo, como eu falo também, como ortodontista também, aquele mero colador de bracket e trocador de fio, né? A gente trata fácil do paciente, a gente trata a saúde do paciente, e esse paciente entra pela porta do nosso consultório e já está lá dentro, né? Então, por nossos colegas que estão aqui, né, que ainda não trabalham com sono, vejo que é uma oportunidade enorme, que é um mercado enorme de trabalho, que a gente está promovendo saúde, né, como o dentista promove saúde, não apenas restaurando o dente, a estética, a odontologia virou muito, não que não seja importante, né, não é uma crítica aqui somente a isso, mas essa área estética né, mas veja como voltar a ser aquele dentista que promove saúde, né, e a odontologia do sono pode fazer isso pela gente, fazer isso por todos aqui. Então, esse bate-papo justamente foi para trazer o professor Walter aqui, que na minha opinião, é o maior especialista aqui do Brasil, né, da América Latina, em sono, né? Foi uma aula enriquecedora para a gente, né? Tanto que eu chamei um monte de aluno meu para assistir aqui, viu, Valtinho? Que É uma bom. oportunidade enorme, né, da gente saber como trabalhar, né? E do sono, muita gente também pensa, só usa esse aparelhinho aqui, né? Chama de aparelhinho, né? Jamais é um aparelhinho. Isso é um promotor de saúde, né, geral. Veja quanto a gente tem que estudar, o quanto é importante a disciplina, a rotina, não só no sono, mas na nossa vida também, como eternos estudantes aqui, né? E o fato de dar aula também é muito legal por isso, né? Que força a gente sempre a estudar, estar atento a todos esses movimentos. E a oportunidade em dar aula acaba abrindo portas e você conhecendo gente do bem, gente boa, e isso a gente vai passando para frente, né? Virar aquela corrente do bem, que esse papo que está aqui, muita gente que está aqui que não é dentista, leva isso para casa, meu marido ronca, tal pessoa ronca, e vira realmente uma corrente, né? De poder passar saúde para todo mundo, né, Walter? Exatamente como promotores de saúde, né? Informar que é um problema muito sério, é um problema de saúde pública, né? A apneia obstrutiva do sono, ela tem uma prevalência maior do que a hipertensão arterial, maior do que a própria diabetes mellitus, e ela não é tratada como um problema de saúde pública, como os outros problemas têm uma abrangência e um enfoque muito grande do governo, enfim, das entidades de saúde, né? Não que não tenha que ter, mas tem. Agora, a apneia, ela é também uma causadora desses outros problemas, como a gente outros problemas, da relação, né, da hipertensão arterial com a apneia do sono, da diabetes com a apneia do sono, da obesidade, né? A obesidade que vira um ciclo, né? Já está obeso e não emagrece e vira... Exato. Então, se você ajudar a identificar e tratar os pacientes com apneia do sono, vai reduzir todos esses outros parâmetros comórbidos, né? A hipertensão, a diabetes, a própria obesidade, a qualidade de vida vai melhorar. Agora, é importante mesmo deixar como um recado final
Realmente é uma área apaixonante. Eu sou uma das pessoas que mais estimula realmente as pessoas a entrarem de cabeça nessa área, porque é uma área apaixonante, muito legal, só que com a ressalva do estudo contínuo, da necessidade dessa inter-relação, né, com as outras áreas da medicina, as áreas da saúde, enfim. E lembrando que quando você for colocar um aparelho intraoral dentro da boca do paciente, você vai estar melhorando a qualidade de vida, a respiração desse paciente, ou você vai estar podendo até piorar esse quadro respiratório. Ou seja, você pode ser um promotor de saúde, como você pode ser um piorador da saúde dele, daquelas obstruções. Então, colocar o aparelho sem um exame, sem uma avaliação, sem um conhecimento prévio, a técnica de fazer o aparelho, de moldar, registrar, isso é fácil. Sim. Simples. O detalhe é você selecionar aquele melhor candidato, se vai responder ou não, isso tem fatores preditivos que a gente tem que levar em consideração, né? Qual o paciente que eu acho que vai responder melhor com o aparelho intraoral ou não. Então, porque se eu piorar aquela situação e colocar para todos, e de repente o paciente tem uma dessaturação muito intensa durante a noite, já tem um problema cardiovascular, já tem um outro problema de refluxo e tudo mais, e não foi analisado nada disso, eu coloquei simplesmente um aparelho, eu posso estar piorando, porque é mais um dispositivo que está dentro da boca, piorando aquele quadro respiratório e levando até esse paciente a óbito. Então, não é brincadeira, é uma área apaixonante, mas ela tem que ter um cuidado muito grande nesse tratamento para você ter resultados cada vez melhores e não ter nenhum tipo de complicação e problemas maiores. Bom, Valtinho, acho que a gente passou bem do horário aqui, ó, a gente, né? 9h15 agora. Alguma consideração final aqui para a gente poder encerrar? Olha, eu tô assim, eu agradeço demais o bate-papo aí. Puxa, tanta gente nova que eu tive contato hoje, né? Contato virtual. E realmente o que precisarem, a gente está disponível no grupo de estudo ou particularmente. Vale muito a pena entrar nessa área com responsabilidade, com bastante estudo, e é um campo enorme, fantástico, tem lugar para todo mundo, não precisa se preocupar que tem vários... Quantos dentistas na sua cidade fazem ortodontia, fazem implante, fazem endodontia, não é verdade? Você tem que se diferenciar por uma maneira de mais completa, né? de atender o paciente como um todo, de oferecer, né, alguns diferenciais. O principal é o conhecimento. Para você, inclusive, falar assim para ele, olha, não dá para, no seu caso, não é indicado o aparelho intraoral. No seu caso é indicado uma ortognática. No seu caso é indicado um CPAP. Então, a gente tem que saber exatamente lidar com isso. Mas foi um prazer, muito obrigado mais uma vez pelo convite e a Dabi também pelo convite. Rodrigo, que tá nos assessorando aí. Obrigado, Rodrigão. Isso aí, gente. Tem um monte de pergunta também. A gente pode responder essas perguntas depois, ou pelo WhatsApp, ou no próprio grupo. Né? Eu também gostaria de agradecer a Dabi, ao Rodrigo, que está com a gente aqui, a Giovana, que fez o primeiro convite, né? A Giovana Fregonese, e a Isadora, com quem a gente tratou aí durante esse tempo para poder montar essa aula. Agradecer a todo mundo que entrou ontem, entrou hoje de volta, né? Os amigos, todo mundo que está aqui com a gente. E, de novo, que a gente está à disposição, né, de todos, aos que já estão no sono, aos dos pacientes que estão aqui nos assistindo também, e aos dos alunos que querem ingressar nessa área. Certo, gente? Foi um prazer estar com todo mundo aqui, e a gente vai dar um jeito de responder todas essas perguntas em particular. As perguntas foram excelentes também. Muito obrigado, brigadão para a Dabi. Isso foi gravada, porque às vezes tem colegas que às vezes perguntam, Rodrigo, gravou? Está sendo gravada, é isso. Está gravando, né? Está sendo gravada, amanhã ele vai disponibilizar para a gente. Vamos colocar, né, no meu Instagram, no Instagram do professor Walter, no grupo do Sono também que está no Facebook, certo? E a gente passa para quem, teve gente que perguntou, falou que o TCC é sobre isso, então vai ficar aqui para todo mundo poder assistir, tirar as dúvidas, e quem quiser poder se aprofundar no assunto, que realmente é muito interessante. Bem, gente, muito bom. Valtinho, muito obrigado. Obrigado por
por disponibilizar seu tempo e ter aceito o convite aqui para fazer essa bela aula aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos pela parceria e pela paciência de ficarem até agora aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu.